A trajetória de Charles Bronson vai muito além dos personagens durões que interpretou no cinema. Por trás da imagem do homem silencioso e implacável, existia alguém moldado por dificuldades extremas, perdas profundas e um amor que marcou toda a sua vida. Ao lado de Jill Ireland, Bronson viveu uma das histórias mais conhecidas de Hollywood, construída entre desafios, sucesso profissional e momentos de enorme sofrimento. Esta é a história de um homem que saiu da pobreza para conquistar o estrelato internacional, mas que jamais deixou de carregar as marcas do passado. Das minas de carvão ao sonho de uma vida melhor, Charles Bronson nasceu em 1921, na Pensilvânia, em uma família numerosa de imigrantes lituanos. A infância foi marcada pela pobreza severa e por condições de vida extremamente difíceis. Desde muito jovem, precisou trabalhar para ajudar no sustento da família, passando longas horas nas minas de carvão. O ambiente duro deixou marcas físicas e emocionais. As jornadas exaustivas, a falta de recursos e a responsabilidade precoce moldaram sua personalidade reservada. Apesar dos obstáculos, Bronson conseguiu concluir os estudos e sonhava com uma vida diferente daquela que parecia destinada a ele. Essas experiências se tornariam parte fundamental da imagem que mais tarde apresentaria ao mundo, transformando-o em um símbolo de resistência e perseverança. A guerra que mudou seu destino. Durante a Segunda Guerra Mundial, Bronson ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos. O período militar representou uma transformação significativa em sua vida. Pela primeira vez, teve estabilidade, alimentação adequada e a sensação de pertencer a algo maior. Participando de missões de combate, ele adquiriu disciplina, confiança e experiência de vida. Anos depois, reconheceria que o serviço militar lhe proporcionou oportunidades que jamais teria encontrado nas minas de carvão. Embora evitasse falar muito sobre esse período, a guerra ajudou a construir o homem determinado que enfrentaria os desafios da carreira artística e da vida pessoal. O difícil caminho até Hollywood. Após retornar da guerra, Bronson passou por diversos empregos antes de descobrir a atuação. Sua entrada no mundo artístico aconteceu de maneira simples, quando teve contato com um grupo de teatro e percebeu que havia encontrado uma nova paixão. Os primeiros anos foram repletos de dificuldades. Seu sotaque forte e sua aparência incomum para os padrões da época dificultavam a conquista de papéis importantes. Ainda assim, ele persistiu, mudando-se para Nova York e posteriormente para Los Angeles. Dedicou-se ao estudo da interpretação. Aos poucos começou a receber pequenos trabalhos, que serviram como aprendizado para oportunidades maiores. A construção de um ícone do cinema. O reconhecimento chegou gradualmente. Filmes importantes abriram portas e permitiram que Bronson demonstrasse sua presença marcante diante das câmeras. Sua aparência robusta e seu estilo econômico de atuação tornaram-se diferenciais. Enquanto muitos atores apostavam em discursos longos e gestos dramáticos, Bronson transmitia emoções com poucas palavras e expressões intensas. Esse perfil conquistou especialmente o público europeu, onde sua popularidade alcançou níveis extraordinários. Em diversos países, ele passou a ser visto como uma das grandes estrelas internacionais do cinema de ação e aventura, entre verdades e lendas. Com o passar dos anos, muitas histórias sobre a vida de Bronson começaram a circular. Algumas eram baseadas em fatos reais, outras foram ampliadas ou modificadas pelo próprio ator. Ele frequentemente contava episódios dramáticos sobre sua infância e juventude, contribuindo para criar uma imagem quase mítica em torno de sua trajetória. Amigos e familiares, no entanto, afirmavam que parte dessas histórias era exagerada. Independentemente da precisão de cada relato, o interesse do público por sua vida aumentava constantemente. A mistura entre realidade e lenda ajudou a construir uma figura fascinante que permanecia cercada de mistério. O homem por trás da fama. Embora fosse admirado por milhões de espectadores, Bronson tinha fama de ser reservado e difícil de compreender. Preferia o silêncio às entrevistas e raramente compartilhava seus sentimentos em público.
Colegas de trabalho frequentemente descreviam sua personalidade como intensa. Alguns admiravam sua autenticidade, outros tinham dificuldade em lidar com seu temperamento forte. Ainda assim, aqueles que conviviam mais de perto com ele conheciam um lado diferente. Por trás da aparência severa, existia alguém profundamente leal à família e às pessoas que amava. Essa dualidade tornou Bronson uma figura complexa e muitas vezes incompreendida. O encontro que mudou. Tudo, a vida sentimental de Bronson tomou um rumo inesperado quando conheceu Jill Ireland durante as filmagens de um famoso longa-metragem dos anos 1960. Na época, ambos eram casados com outras pessoas. Apesar das circunstâncias delicadas, desenvolveram uma conexão que... marcante, interpretação emocional ajudaram-as a definir a identidade sonora dos Bee Gees. Além de cantor talentoso, também era um compositor criativo e dedicado. Ao longo da vida, participou de diversos projetos dentro e fora da banda. Sua paixão pela música permaneceu constante até os últimos anos. Mesmo enfrentando dificuldades de saúde, continuou trabalhando em novas produções e colaborando com projetos artísticos. Sua morte, em 2012, representou uma perda profunda para o mundo da música e para todos aqueles que admiravam sua arte. Maurice Gibb, o músico multifacetado. Se Robin era conhecido por sua voz, Maurice destacava-se pela versatilidade instrumental. Capaz de tocar diversos instrumentos, ele desempenhou papel fundamental na construção dos arranjos que caracterizavam o som dos Bee Gees. Além do talento musical, Maurice era lembrado pela personalidade calorosa e pelo senso de humor. Colegas e amigos frequentemente o descreviam como alguém acessível e generoso. Sua morte em 2003 foi um momento doloroso para a família e para os fãs, marcando o início de uma série de perdas que mudariam para sempre a história dos irmãos Gibb, Andy Gibb e a influência da família. Embora não tenha sido integrante oficial dos Bee Gees, Andy Gibb também conquistou enorme sucesso na música. Carismático e talentoso, alcançou rapidamente fama internacional como artista solo durante o final dos anos 1970. Sua trajetória, entretanto, foi marcada por desafios pessoais que acabaram interrompendo uma carreira extremamente promissora. Apesar de sua vida breve, Andy deixou uma marca significativa na música pop e permaneceu uma figura muito querida pelos irmãos. Sua história também evidencia como a fama pode trazer pressões difíceis de administrar, especialmente para artistas jovens. Barry Gibb e o peso da memória. Hoje, Barry Gibb é o último dos irmãos Bee Gees ainda vivo. Ao longo dos anos, ele compartilhou reflexões sinceras sobre a dor de perder aqueles com quem dividiu praticamente toda a vida. A ausência dos irmãos tornou-se uma parte permanente de sua história pessoal. Mesmo assim, Barry encontrou forças para continuar criando música e celebrando o legado construído pela família. Seus projetos recentes demonstram o compromisso de manter viva a memória dos Bee Gees e apresentar suas canções a novas gerações. Ao revisitar o passado, ele não apenas homenageia os irmãos, mas também reforça a importância da música como elo entre lembrança, emoção e continuidade. Um legado que continua vivo. Décadas após seu surgimento, os Bee Gees permanecem entre os grupos mais influentes da história da música popular. Suas canções atravessaram gerações, sobreviveram às mudanças de tendências e continuam sendo redescobertas por novos públicos. Mais do que artistas de uma única época, os irmãos Gibb construíram uma obra capaz de emocionar pessoas de diferentes idades e culturas. Sua trajetória combina sucesso extraordinário, desafios familiares, perdas dolorosas e uma dedicação inabalável à música. O legado dos Bee Gees não está apenas nos discos vendidos ou nos prêmios conquistados, mas na capacidade única de transformar emoções humanas em canções que permanecem vivas muito tempo depois que a última nota termina.